Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao Menopausa Sem Medo. Aqui eu mostro estratégias para uma menopausa sem sintomas. Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E hoje eu quero conversar com vocês sobre alimentos que são importantes na nossa alimentação, no nosso dia a dia, que tem um impacto lá nos sintomas da menopausa. Como será que anda o seu prato? Será que você anda preocupada nas cores, no que está ali naquele prato? Ou tá comendo aí de qualquer jeito, qualquer coisa, o que vem, o que dá tempo? Vocês sabiam, meninas, que na menopausa nós precisamos ter um cuidado extra do que nós estamos colocando na nossa alimentação? Por quê? Porque quando a gente pensa na menopausa, nós entramos na menopausa, nós precisamos pensar nessa qualidade, porque o nosso corpo, para ele trabalhar, ele é dependente de nutriente, e aí nós precisamos dar os nutrientes corretamente. E no nosso dia a dia, a gente corre com o estresse, a gente muitas vezes vai comendo qualquer coisa e esquece da qualidade. E como eu sempre falo, menopausa, chegou a menopausa, é pra vida. E aí nós temos que cuidar do nosso corpo, dar o melhor, para que toda a nossa bioquímica, porque todo o nosso corpo trabalha ao nosso favor. E aí a gente vai ter uma menopausa, passar por essa fase, por essa nova fase de bem com a vida, com qualidade, sem sintomas. Mas para isso a gente precisa plantar, a gente precisa colocar as coisas certas. E aí hoje nós vamos conversar sobre nutriente, composto ativo, e um composto ativo, um nutriente que é muito importante nessa fase, nessa nova fase, é o licopeno, um alimento que a gente às vezes nem dá muita bola para ele. Quando a gente pensa em licopeno, a gente já vem na cabeça tomate. Nossa, mas o que tem a ver o tomate com a menopausa? Tem muito a ver. Porque o tomate, ele tem compostos ativos, ele tem um monte aí de nutriente. E quando a gente pensa na menopausa, a gente precisa sim investir em qualidade. E esses compostos ativos podem nos ajudar muito a melhorar os sintomas. Porque a gente sabe que na menopausa o que acontece? Hormônios caem e aí a gente começa a ter aquela cascata de sintomas, né? De problemas, são os calorões, são o cansaço, é o estresse, é o aumento de gordura, é a nossa pele que fica seca, é o cabelo que fica ruim, queda de cabelo, e aí a gente vai tendo várias, né? Energia, depressão, doenças cardiovasculares. Nós abrimos um leque de portas de doenças, né? E uma das doenças, infelizmente, são as doenças cardiovasculares que acomete nós mulheres na menopausa. E aí é o momento da gente começar a se preocupar em o que você está colocando na sua máquina, limpar o seu terreno, colocar os nutrientes ativos, as substâncias, porque a gente sabe que os compostos ativos, os carotenoides, os licopenos, os compostos, os fitoquímicos, né, que estão ali presentes na nossa alimentação, eles têm uma ação muito interessante para nos cuidar, né? Cuidar da nossa saúde, uma ação protetora aí. Então, nesse vídeo, nós não vamos conversar aqui sobre dosagem, mas sim o impacto, a importância desses compostos ativos aí para a gente estar colocando aí no nosso dia a dia, nessa nova fase da menopausa. E é importante, meninas, que a gente tenha um olhar no nosso prato. Olhar para o prato e não colocar qualquer coisa, comer qualquer coisa, mas sempre focar num prato colorido, num prato onde tenha cores,
porque quanto mais colorido eu tiver, mais fitoquímicos, mais compostos bioativos eu vou estar dando para as nossas células. E aí nosso corpo vai fazer as coisas direito. Porque se não tem nutriente, digamos que eu estou lá com os sintomas da menopausa e eu estou comendo qualquer coisa, não tem esses compostos ativos, não tem esses nutrientes, como que as nossas células vão trabalhar pela gente? Como é que elas vão fazer as coisas direito? Porque tá faltando matéria-prima. Ela não tem como fazer as coisas corretamente, porque ele vai atacar simplesmente numa emergência. As células vão fazer uma emergência para manter você vivo, mas não vai sobrar para fazer o hormônio, o neurotransmissor, a sua pele, seu cabelo, melhorar o seu humor, rejuvenescimento, tirar aquele radical livre que está ali em excesso, e aí vai virando essa bola de neve, e aí nós ficamos numa menopausa cheia de sintomas. E o que a gente quer? Uma menopausa sem sintomas, uma fase que a gente passe até o final da vida bem, com qualidade. E para isso nós precisamos cuidar aqui dentro, cuidar da gente com maior carinho. Eu sempre falo que nós somos as pessoas mais importantes do planeta, e se a gente não cuidar da gente, ninguém vai cuidar. Então a gente tem que se amar e se cuidar. E para isso nós temos que investir na nossa saúde. Então, quando a gente pensa lá nesse licopeno, né? Então, o licopeno, ele é um pigmento que ele tem mais de 600, para vocês terem uma ideia, ele tem mais de 600 pigmentos carotenoides encontrados aí na natureza. E um dos 25 encontrados aí no nosso plasma sanguíneo, desses carotenoides, desses licopenos aí que está lá no nosso plasma sanguíneo. Então ele é responsável pela aquela cor avermelhada, aquela cor alaranjada que tem aí nos alimentos, nos ingredientes aí, de maneira geral, que a gente encontra aí na natureza. O licopeno, ele é assim, eu diria para vocês que ele é uma molécula fundamental aí para várias coisas. Ele está presente, ele está disponível aí na nossa alimentação através de digamos assim, de uma lista de vários alimentos. Quando a gente pensa aí no licopeno, a gente pensa assim, lá no tomate, né? Mas não, tem vários alimentos aí que contém licopeno. E aí, afinal de contas, para que o licopeno ele é importante? Então, o licopeno, ele tem demonstrado, aí tem vários estudos que ele pode ser, ele tem diversos benefícios aí. E uma das funções dele é combater um radical, um oxigênio que forma no nosso corpo, que é o oxigênio singlet, que, digamos, é um oxigênio gerado pelo radical livre, que é um oxigênio mais perigoso, que quando está aumentado no nosso corpo, ele afeta muito mais. Então, vamos imaginar, hoje a gente está estressado, né? E a menopausa faz muito esses sintomas da gente estar estressado, aumenta muito o cortisol, e esse estresse gera radicais livres. E à medida que eu vou gerando radicais livres ali, eu vou gerando esse oxigênio muito pior, esse oxigênio singlet, que é digamos assim, o mais perigoso dos radicais livres. Esse excesso aí de oxigênio singlet, ele vai minando lá dentro do nosso corpo. O que ele vai fazer? Então, por exemplo, ele vai oxidando as nossas moléculas. Então, por exemplo, ele oxida gordura. Então, o que é essa oxidação? É como se transformasse estragasse uma gordura, deixasse uma gordura ruim, oxidada. Então esse oxigênio singlet, ele vai estragando tudo, as nossas gorduras boas,
os nossos aminoácidos, as nossas proteínas, ele pode mexer no nosso DNA, nos nossos nutrientes que a gente consome. Então, ele vai minando lá. Isso por quê? Porque eu gerei um aumento excessivo de radicais livres, a minha máquina estava bagunçada, não tinha defensor, não tinha nutriente ali para acudir à emergência. Eu fui aumentando esse excesso de radicais livres e foi gerando um oxigênio muito pior, um oxigênio muito ruim. E isso, ele começa a fazer uma varredura lá dentro, estragando tudo. Então nós vamos minando tudo o nosso corpo e abrindo porta aí para as doenças. O grande problema desse excesso aí, digamos, desses radicais livres do mal, aí quando tá em... Porque a gente precisa, é importante ter radicais livres também, ele não é o todo vilão, mas o problema é quando ele passa uma proporção, quando ele tá maior, quando ele começa a dominar ali toda a nossa estrutura. Então, a gente precisa dar compostos bioativos para que eu varra, para que eu elimine esses compostos aí. Porque o grande problema desses excessos de radicais livres são as doenças que vai acontecendo no nosso corpo. E a menopausa a gente já tem toda uma porta aberta, e aí a gente começa a deixar essa porta mais aberta ainda, gerando muitas doenças. Então, o tomate, por exemplo, a gente pensa lá no licopeno do tomate, né? Quanto maior o nível aí de licopeno, quanto maior a quantidade de licopeno que a gente está colocando na nossa dieta, tem vários estudos mostrando a ação do tomate, por exemplo, no câncer. O câncer, tem muitos estudos mostrando. E o câncer, ele pode, na menopausa, abrir essa porta, né? A gente fica suscetível também a câncer. E o tomate, o licopeno do tomate tem uma ação aí no câncer. Aí nós temos também outros estudos mostrando o benefício do tomate como essa ação antioxidante, essa ação protetora, essa ação desse estresse aí oxidativo que vai abrir porta. Então, por exemplo, se eu estou com muito esses radicais livres circulantes, estresse, eu abro porta para as doenças cardiovasculares, para diabetes. Vocês sabiam que, por exemplo, assim, ó, nós mulheres, antes de entrar na menopausa, quando os nossos hormônios estão lá no topo, né, o estrogênio é um hormônio que nos protege contra as doenças cardiovasculares. Então eu fico lá protegida. Homens têm uma propensão maior, porque o estrogênio deles é muito baixo, o que predomina é a testosterona em homens. Só que quando nós entramos na menopausa, nós perdemos essa proteção. Nós ficamos ali, ó, iguaizinho com os homens, com mesmos riscos de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, a gente precisa estar melhorando todo esse nosso metabolismo nessa nova fase e dando protetores para que a gente deixe tudo silenciado, deixe tudo dormindo e aí a gente viva uma menopausa sem sintomas. Então, o licopeno é um alimento interessantíssimo quando a gente pensa nesses compostos ativos. E ele é o que vai dar aquela cor alaranjada, aquela cor avermelhada para os alimentos. Então, olhou para um alimento vermelho, laranja, vai ter licopeno. E aí é interessante a gente estar colocando na nossa alimentação no dia a dia. O licopeno, ele é um pigmento lipossolúvel. Então, se eu, por exemplo, ele vai ter uma absorção muito maior quando eu coloco com fontes de gordura junto. Então, por exemplo, eu peguei lá o meu tomate e joguei um azeitinho de oliva. Eu vou estar absorvendo melhor esse licopeno comparado quando eu como só o tomate. Agora, se eu pegar esse tomate e aquecer ele, dar uma cozidinha, fazer um molho de tomate, eu vou estar tendo o dobro, o triplo do licopeno comparado com o licopeno in natura. Então, quando eu tiver no molho, com azeite, eu tenho muito mais licopeno ali. E quando a gente pensa assim no licopeno orgânico e o licopeno tradicional,
O tomate orgânico, ele vai ter o dobro, o triplo de compostos ali, fitoquímicos, de licopeno, comparado com o tomate tradicional. Então, sempre no meu dia a dia, se eu puder comprar, escolher, dando preferência para o tomate orgânico, é muito mais interessante por conta que eu vou ter muito mais licopeno aí. E o licopeno, ele está encontrado, por exemplo, na casca, né? Então ele vai estar muito mais aumentado ali na casca e no amadurecimento. Então, assim, nos alimentos mais maduros, né? Eles vão ter mais licopeno. E quando eu aqueço, né? Esse tomate, no caso, eu vou ter muito mais licopeno. Então, quando a gente compara o tomate cru com, por exemplo, vamos pensar aí o tomate, o cru com o tomate seco. O tomate seco vai ter mais licopeno. O tomate cozido, o molho, né, de tomate, ele vai ter também mais licopeno aí. Então, uma maior concentração do licopeno quando eu faço um molho. E assim, aqueles molhos processados, eu posso fazer aqueles molhos, guardar num vidro ali, eu vou ter muito mais licopeno. Então, comparado, por exemplo, o tomate com um molho caseiro, eu vou ter mais licopeno ali, muito mais do que o tomate natura. Então, do que o tomate cru, né? Então, por exemplo, uma das maneiras de eu aumentar o meu licopeno é eu fazer aquele tomatinho salteadinho com azeite, eu fazer um molhinho ali, eu vou estar tomando, ou comer, por exemplo, tomate seco, mesmo esses industrializados que a gente compra, colocar numa salada, por exemplo, para ficar aquela cor bonita, né? Eu vou estar colocando. Então, por exemplo, tô num restaurante, tem tomatinho ali, tomate seco. Eu posso estar lotando meu prato ali com esse tomate seco, porque eu vou estar colocando licopeno, tá? Então, é interessante a gente pensar. E aí, qual alimento que tem licopeno além do tomate? Então, a gente pode pensar, por exemplo, na goiaba. A goiaba, ele tem vários compostos bioativos aí, e tá assim, ó, também tem, tá lotado de licopeno. Comparado em termos de proporção, o tomate é o número 1. Aí a gente tem lá, aí a gente vai tendo outros alimentos, como eu falei, os alimentos alaranjados, avermelhados, que vão ter. Então a gente tem lá a goiaba, que vai ter licopeno, que a gente pode estar colocando. A gente tem a melancia ela é diurética, ela tem ela tem uma ação aí antioxidante, ela é um alimento refrescante, então a gente também pode estar colocando aí como fonte de licopeno. O mamão também, ele tem essa cor alaranjada, então ele é também excelente. Quando a gente pensa no mamão, a gente vai ter uma ação aí no intestino, porque ele tem uma ação laxativa, ele é interessante para nossa pele, para nossa saúde como um todo, e ele tá lotado de licopeno. Então a gente vai estar consumindo aí um licopeno de qualidade também. A gente pode, por exemplo, pensar aí no mamão como uma estratégia, colocar no café da manhã, junto lá com uma proteína, com um omelete, colocar uma linhaça em cima, e tá dando uma fonte legal aí de licopeno. A laranja, as toranjas, né? Então todas as laranjas aí, além delas serem fontes de licopeno, elas têm fibra, elas têm vitamina C, elas têm nutrientes aí para dar suporte aí pro nosso corpo em termos de trazer mais nutrientes pro nosso corpo. Então, por exemplo, a laranja, vamos pensar aí na cenoura. A cenoura, ela é fantástica, ela é rica em licopeno, ela tem licopeno, beta-caroteno, ela tem muitas fibras, né? Assim, é uma boa quantidade aí de fibras, então ela vai ser interessante para o cabelo, para a unha, ela é interessante agora no verão para dar o bronzeado, né? Aquela cor interessante na pele. Ela atua também em diminuir os níveis, ela é excelente para diminuir os níveis de colesterol, ela é interessante no diabético, ela ajuda, ela tem uma ação aí também na saciedade.
qualidade. E a cenoura, quando eu coloco, a mesma coisa do tomate, quando eu faço ela cozida, né? Então ela mais cozida, aquecida, em contato com o calor, eu tenho uma maior quantidade desse beta-caroteno aí, comparado com a cenoura crua. Então eu posso também estar colocando aí a cenoura no meu dia a dia. Então vamos pensar também aí na folha da beterraba, é excelente. Qualquer hora eu vou falar para vocês só sobre a beterraba, porque também é outro alimento top, top. Então a folha da beterraba, ela é fantástica também pra gente estar adicionando, fazer ela refogada, né? Assim também como a beterraba em si. O pimentão vermelho vai ter também licopeno, vai ter vitamina C, vai ter fósforo, ferro, vai ter aí, e vai ter o licopeno. Quando a gente pensa, por exemplo, lá no aspargo também, o aspargo ele tem uma ação descongestionante, diurética, e ele tem uma ação assim em termos de melhorar o nosso fígado, limpar as nossas linfas, o nosso sangue, e ele também tem uma ação aí, ele também tem fontes aí de licopeno, é uma fonte boa de licopeno. O caqui é outra fruta, aí o caqui ele tem todo um equilíbrio lá dos nossos glóbulos brancos, no nosso sistema imunológico, ele tem uma função de fibra, adrenante aí do nosso corpo, né? Então o caqui ele é uma fonte, um carotenoide que a gente, quando a gente está consumindo ele, a gente também vai estar consumindo o licopeno. O repolho roxo, então sabe aqueles alimentos arroxeados, como por exemplo eu falei da folha da beterraba, da própria beterraba, o repolho roxo ele também, o repolho roxo ele tem uma ação aí detoxificante do nosso fígado, ele é interessante para os nossos olhos, pro emagrecimento. Eu posso, por exemplo, assim, fazer um pratão de repolho ali, ele vai dar uma saciedade maior, ele é interessante para o coração, para todas as doenças digestivas, por exemplo, úlceras, gastrite, ele é interessante. No Alzheimer, o repolho roxo é interessante. Então, assim, eu posso estar fazendo aí um refogado de repolho roxo aí, é bem interessante a gente estar colocando esses alimentos aí como fonte de licopeno. A manga é outro alimento que também a gente pensa, às vezes não dá nada pra manga, mas quando eu tô comendo uma manga, além dela ter vitaminas do complexo B, vamos pensar em vitamina C, E, K, magnésio, zinco, nós vamos ter também o licopeno ali presente. Fibras, né, excelente. A manga também auxilia aí no colesterol, em toda a nossa parte cerebral, para pele, para digestão, né? No câncer também, tem estudos mostrando a ação da manga. E ela tem todos esses compostos aí ativos, e além disso, também vai ter licopeno aí no nosso dia a dia. E a salsinha do nosso dia a dia, que a gente pode estar colocando, fazer um suco de salsinha, picar uma fruta ali, um limão, colocar uns raminhos de salsinha, jogar salsinha na nossa alimentação, usar como temperos. Então a salsinha também, ela tem uma ação drenante, agora no verão, na retenção de líquido, nas nossas linfas, ela é rica em vitamina C. A salsinha ela é interessante para quem tem infecção urinária, que também é um outro sintoma na menopausa. A gente pode estar colocando no nosso dia a dia e ela vai ter também licopeno. Então, olha quantos compostos aí que a gente pode estar, quantos alimentos que eu falei para vocês que a gente pode estar colocando aí na nossa alimentação do dia a dia para a gente estar consumindo esses compostos ativos aí para estar melhorando todo o nosso metabolismo. E vocês viram que não é só o tomate, né, que tem o licopeno, tem vários alimentos. Então, quando eu faço esse prato que eu falei para vocês colorido, né, vou estar colocando ali esses alimentos coloridos, eu vou estar dando uma maior
proteção para o meu corpo, um maior consumo de fitoquímicos, de antioxidantes, para que tenha essa ação aí de varredores, de radicais livres, de excessos de química arada para sair do meu corpo. Eu vou estar melhorando as nossas células, a nossa linfa, eu vou estar dando mais nutriente para que o meu corpo faça as coisas corretamente, né? Para que se ele encontrar nutriente ali, ele fala, pô, tá tendo nutriente com fartura, então eu posso fazer um hormônio, eu posso fazer um cabelo de melhor qualidade, eu posso melhorar a pele, eu posso melhorar os meus neurotransmissores, eu posso melhorar aquele ressecamento vaginal, eu posso melhorar aquela depressão, aquele cansaço, porque tá tendo de sobra, tá tendo matéria-prima. E aí eu vou melhorando esses sintomas aí da menopausa. E aí, como é que a gente pode, vamos pensar aí na prática, no nosso dia a dia, como será que a gente poderia fazer um composto ali pra gente estar colocando na nossa alimentação, uma mistura ali no dia a dia? Uma ideia é a gente fazer um molhão. A gente pode chamar esse molho de um molho antioxidante. A gente pode pôr lá na panela. Vamos pegar aí uma panela, aí a gente pode pôr, vamos imaginar aí, um molho que a gente pode pôr uma beterraba, a gente pode pôr os tomates, a gente pode pôr ali, vamos pensar mais o pimentão, a gente pode pôr a goiaba, a gente pode pôr a cenoura, a gente pode pôr um inhame, porque o inhame ele vai dar aquela cremosidade, né? Ah, se eu não tiver inhame eu posso pôr uma batata doce. Aí eu jogo tudo isso na panela, de qualquer jeito ali, corto de qualquer jeito, em pedaços grandes. E aí eu deixo cozinhar isso, porque lembra que eu falei que quando a gente aquece, eu tenho uma maior quantidade desse licopeno aí, essa biodisponibilidade no nosso corpo. Então eu cozinho ele, aí eu jogo ali um alho, uma cebola, aí eu posso jogar ali, por exemplo, salsinha, eu posso colocar ramos de brócolis ali, porque o verde, tudo que tem pigmento, cor ali vai me dar uma ação legal. Então eu jogo tudo isso nessa panela e cozinho. Depois de cozido isso, eu posso colocar açafrão, eu posso colocar pedaços de gengibre, eu posso colocar pimenta e aí eu jogo azeite de oliva ali. Então fica aquele molhão. Aí eu posso pegar esse molho e bater no liquidificador, fica um creme todo temperado com todos esses temperos. Então vai ter o gosto ali do tomate, vai ter o gostinho ali do docinho, né, da goiaba, por exemplo, dos temperos, né, do pimentão. Então ele vai ter esses sabores, eles vão se misturar e vai dar uma cor bonita, porque tem a beterraba que dá aquela cor vermelha, vai ter o inhame que vai dar aquela cremosidade ali de molho. E aí eu bati isso tudo no liquidificador. Eu espero esfriar. Aí eu posso colocar em vidros, né? Num vidro ali na geladeira, deixo na geladeira. Aí o que eu faço? Eu vou pegando esse molho no meu dia a dia e vou colocando nos meus alimentos. Então, por exemplo, eu fiz uma carne, eu posso pegar esse molho e colocar. Eu fiz uma massa, eu pego esse molho e coloco por cima. Eu fiz um arroz, eu posso colocar numa salada. Eu posso colocar de manhã, por exemplo, no meu café da manhã, colocar em cima do meu pão, fazer sei lá, colocar em cima de um abacate, de uma banana, de um ovo mexido. Eu faço muito isso. Às vezes eu faço o ovo mexido e aí adiciono esse molhão aí. Então, olhe quantos compostos ativos que eu vou estar colocando no meu prato, no meu dia a dia aí, dando compostos antioxidantes, compostos que vão atuar aí nos meus hormônios, no meu metabolismo, melhorando aí essa parte nutricional do meu dia a dia. E uma maneira simples, fácil, que eu posso estar fazendo, não vai me dar trabalho, porque eu vou jogar tudo ali na panela de qualquer jeito, é só bater no liquidificador e guardar na geladeira. Uma coisa rápida que eu posso fazer no final de semana e ter esse molhão aí para estar consumindo durante a semana, enriquecendo meu prato aí com um monte de compostos. E esse molhão eu posso transformar também numa sopa à noite. Por exemplo, eu posso jogar ali uns franguinhos desfiados, uma carne moída, ou estalar alguns ovos
ovos ali e aí fazer um sopão, por exemplo, à noite para um jantar. Olha quantos compostos ativos que eu vou estar colocando aí na minha alimentação no meu dia a dia. Então, meninas, fica essas dicas aí para vocês estarem mudando, melhorando a alimentação de vocês de uma maneira simples, fácil e para que a gente viva uma menopausa sem sintomas. Beijo, menina!